Olá, meu nome é Carla Firmino, eu sou uma das trabalhadoras da Coligação Espírita Progressista e é com muito prazer que hoje estou aqui para realizar junto com vocês mais um Evangelho no Lar. Lembrando vocês que todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós temos o Evangelho no Lar aqui no canal da Coligação, através do YouTube. Se você gosta, por favor, compartilhe com seus amigos esse vídeo, não deixe de dar a sua curtida ou também fazer algum comentário para a gente poder interagir com vocês, tá bom? Hoje, então, como sempre, vamos iniciar com uma prece inicial. Então, eu peço a todos vocês que nesse instante elevem o seu pensamento até Deus nosso Pai, nosso Criador, em agradecimento por mais um dia de vida, por estarmos aqui, por termos a permissão dele de estarmos reunidos em seu nome e em nome do Mestre Jesus. Vamos lembrando da imagem do Cristo, da maneira que nós mais gostamos. Eu gosto de imaginar Jesus sempre com as suas vestes alvas, com os braços abertos, mãos estendidas, esboçando um sorriso, envolto em muita luz, muita paz, nos convidando a estudar com ele, a refletir sobre o nosso cotidiano, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos sentimentos, de acordo com seus ensinamentos. E assim, então, nós te agradecemos, Mestre, e agradecemos também essa equipe da coligação, no plano espiritual, que nos auxilia nesse trabalho de Evangelho no Lar. Agradecemos e pedimos por cada uma das pessoas que estão acompanhando com a gente essa transmissão, para que todos nós possamos tirar os melhores ensinamentos, o melhor proveito do estudo desta noite. Que assim seja. Bom, vamos lá, gente. Hoje a gente vai continuar o capítulo da moral estranha. A gente está no item Não Vim Trazer a Paz, mas a Estrada. E o que vamos ler e estudar hoje é o capítulo 16, é o item 16, desculpa, não capítulo, item 16. Então diz assim: quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era o seguinte: não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas para as quais o meu nome servirá de pretexto, porque os homens não me haverão compreendido ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados pelas suas crenças, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E anseio porque se acenda para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, as trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, por a termo, a luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados afinal de um combate sem solução, que só acarreta desolação e leva o distúrbio até mesmo aos seios das famílias, os homens reconhecerão onde se encontram os seus verdadeiros interesses, no tocante a este e ao outro mundo, e verão de que lado se acham os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Neste momento, todos virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. Então aqui esse trechinho ele é curtinho, mas ele traz bastante coisas, bastante tópico aí para a gente pensar.
eu diria que o principal dele já vem no próprio título aí, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. Então, o que quer dizer a paz? A maioria de nós busca a paz material, a paz das não, de evitar conflitos, a paz, a tranquilidade financeira, de ter um trabalho, de não ter problema com outras pessoas dentro da família, é aquela coisa do descanso mesmo. Quando a gente fala no termo paz no nosso mundo, a gente imagina assim, se descansando, não tendo que fazer nada, com a vida ganha, como se fala por aí. Mas a verdade é que a verdadeira paz não é desse mundo. Então, quando ele fala que ele não vem trazer a paz, Jesus não vem trazer essa paz equívoca da matéria, né, que é preguiçosa, que não trabalha, que, né, não vai atrás das coisas, né? Então é isso, por isso que ele fala, não vim trazer a paz, mas a espada, ou seja, ele vem trazer o seu evangelho, as suas palavras renovadoras, que fazem com que a gente trave, em primeiro lugar, uma batalha com a gente mesmo. Então é a luta contra as nossas próprias imperfeições. Então, por isso que Jesus fala, não vim trazer a paz. Se você está esperando ter uma vida tranquila aí, né, sem fazer nada, não precisando se modificar, achando que a vida é uma colônia de férias, não. Né? A vida, ela é uma escola e a gente vem aqui para aprender. Então, por isso que Jesus trouxe o seu evangelho através da lei do amor, aí, do amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, para que a gente possa trabalhar primeiramente em nós mesmos. Então é um embate, aí nada melhor do que num embate, num combate, usar a espada. E a espada, no caso aqui, são os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que ele nos ensinou e exemplificou. Então, é o convite a sermos melhores, a sermos mais caridosos, mais pacientes, mais gentis, mais misericordiosos. Então, por isso que é isso, né? Tem essa luta primeiro interna e vai trazer com certeza confusão aí, um pouco de incompreensão entre os irmãos, que é o que Kardec fala aqui, porque nem todos vão ter a mesma fé. Nem sempre as palavras de Jesus são entendidas da mesma forma pelas pessoas, né? E por isso que a gente tem tantas religiões e às vezes tantas divergências religiosas. Mas a verdade é que Deus é um só e todos os caminhos levam a Deus, né? Então por isso que Kardec fala aí que haverá uma hora que vão prevalecer os verdadeiros interesses, né? Começando pela caridade, né? A caridade é o amor em ação. Então, uma hora, por mais que a gente ache que a nossa fé seja melhor que a do outro, a gente vai ver que isso não importa, que o que importam são os nossos bons sentimentos e as nossas boas atitudes. E que isso tudo se pauta na caridade, no amor em ação. Saber enxergar no outro o nosso irmão com seus defeitos, com as suas qualidades. Fazer o bem sem esperar nenhum reconhecimento, buscando simplesmente cumprir os desígnios de Deus, ser bom porque é o que Deus espera da gente, ser perfeito, né? Procurar ser bondoso, caridoso. Então Jesus falou isso e prometeu que naquela época ele tinha coisas que ele não poderia esclarecer, mas ele prometeu vir o Consolador. E aí a gente tem que lembrar que na época de Jesus as pessoas não tinham conhecimento nenhum, a maioria das pessoas elas eram oprimidas, como eu falei, não tinham conhecimento, então era necessário passar por várias etapas antes de vir o Consolador prometido, como ele bem fala aqui, que no caso é a doutrina espírita. A doutrina espírita, né, que ele fala, como Jesus chama como Consolador, com o Espírito da Verdade, que vem aí, né, nos livros de Kardec, trazer um esclarecimento maior do ensinamento de Jesus. Então abre a nossa percepção do que seja a vida. Por isso que Kardec fala aí que aí a gente passa a ter uma ideia melhor dos verdadeiros interesses nesse mundo e no outro mundo, porque com a doutrina espírita a gente passa a entender que nós somos espíritos eternos
que a vida, nesse estágio que nós estamos, ela acontece a sua evolução em 2 planos, no plano material e no plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Então, que reencarnamos por diversas vezes, para que a gente aprenda, para que a gente consolide virtudes, qualidades em nós mesmos. Então, é isso, ele fala disso, dessas coisas nesse trecho aí. Não vim trazer a paz. Não é a paz material, não é ganhar na Mega Sena, não é trabalhar mais, não ter preocupações de dinheiro, profissionais ou com família, não. Essa não é a verdadeira paz. A verdadeira paz, ela vem do dever cumprido, de fazer aquilo que Deus espera de nós. E aí, para a gente alcançar essa verdadeira paz, a gente trabalha muito internamente, trava uma batalha muito grande internamente e às vezes também gera um pouco aí de incompreensão naqueles que nos cercam, mas faz parte do processo e a gente tem sempre aí o Consolador, que é a doutrina espírita aí, que vem trazendo sempre as revelações, esclarecendo, colocando num contexto cada vez maior para a gente entender os motivos da gente estar aqui, da gente passar pelas coisas que a gente passa e intensificar mesmo essa responsabilidade que nós temos em sermos melhores. Para poder complementar o estudo de hoje, eu trouxe o mesmo trechinho dentro do livro Caminho, Verdade e Vida, é a lição 104, fala justamente disso, a espada simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, justamente esse mesmo trecho, né? São as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 34. Então, Emmanuel fala pra gente: inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Então já percebe que já logo nesse primeiro parágrafo, Emmanuel explica aquilo que eu falei no começo do que a gente entende por paz, que é você estar com a vida ganha e não fazer nada, se perder na ociosidade, né? E aí Emmanuel continua: Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O mestre vem instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano, e ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Então veio trazer a espada do conhecimento, o evangelho, as leis de Deus que a gente deve seguir, travando esse combate interno. E ele também não se eximiu dessa batalha não. Jesus não simplesmente nos ensinou, ele exemplificou. Então aí continua Emmanuel aqui: há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate da salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. É uma lição que às vezes vocês podem pensar assim: nossa, né? Parece muito fora da nossa realidade, mas não é. Olha para o nosso mundo. O que as pessoas mais desejam ultimamente? As pessoas desejam bens materiais e não fazem nada da vida, não é verdade? Muitas delas não querem estudar, não querem trabalhar, querem viver ociosos.
Isso é ir ao movimento contrário da vida, né? Então, a gente está aqui para se movimentar, para aprender, para crescer, e não tem outro modo a não ser estudar, a não ser se esforçar, trabalhar, principalmente em nós mesmos. Quantas pessoas a gente não ouve aí falando: ah, eu sou assim mesmo, não vou mudar, né? Como não? Por que não ser melhor? Por que não buscar o aprimoramento? Por que se acomodar? Então, o evangelho ele é mais atual do que a gente imagina. E essas palavras de Jesus, em momento algum, elas estão tão distantes assim da nossa realidade. É a questão de encontrar quais são os nossos verdadeiros interesses nesse mundo. Lembrar que essa vida aqui, por mais que ela possa nos oferecer diversas vantagens, diversos recursos, como bem Emmanuel fala aí, né, ter a abundância de recursos exteriores, ou seja, materiais, a vida nos oferece isso, e o mundo que a gente tem aí, as pessoas buscam constantemente essas coisas, mas lembrar que além dessa vida material, existe uma vida espiritual e que ela sim é a mais importante, ela que é a nossa verdadeira vida. A vida espiritual, nós somos espíritos eternos. Quanto mais a gente continuar no erro, quanto mais a gente continuar acomodado, pior vai ser para nós mesmos. Então, buscar aí usar a espada de Jesus, espada do conhecimento, da iluminação de nós mesmos, combater as nossas trevas. O mal em si não é uma entidade, mas ele reside em nós mesmos, nas nossas imperfeições, nas nossas tendências negativas. Então, todos os dias a gente deve acordar, primeiro agradecer a Deus, elevar o nosso pensamento a Jesus e olhar com sinceridade, com honestidade no nosso momento de oração e ver onde eu estou errando, no que eu posso ser melhor. Como que Jesus faria na minha situação, estando aqui, na minha situação. E aí a gente deve se pautar e se esforçar para ao longo do nosso dia a gente dar o nosso melhor. Talvez a gente não consiga no primeiro, nem no segundo, mas a consistência, a gente se esforçar constantemente, um dia a gente chega lá. E aí quando a gente para e olha para trás, a gente já vê que já melhorou bastante. Então que a gente não se acomode com a paz que o mundo nos oferece hoje. Que a gente possa buscar sim o bom combate, o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento, porque é isso que Deus espera de nós, é o que Jesus também espera como nosso grande mestre que nos ensinou e está aguardando aí a nossa evolução nesse sentido. Então não vim trazer a paz, não fique esperando que a vida seja só as coisas materiais, só as coisas exteriores. A vida principalmente é sobre o nosso mundo interno. Quais são os sentimentos que a gente cultiva, quais são os pensamentos que a gente abriga, que são assim fundamentais nas ações que a gente toma, na nossa interação com as outras pessoas. Então a gente deve cultivar sempre bons pensamentos, bons sentimentos, pensamentos e sentimentos positivos, ações positivas, impactar a vida das pessoas positivamente, porque isso é da lei, né? Como foi falado aqui na passagem do Kardec, um dia todo mundo vai chegar à mesma conclusão dos verdadeiros interesses da vida, que são os espirituais, baseados todos eles na caridade, baseados todos eles na caridade, que é o amor em ação. Olhar para o nosso irmão como realmente nosso irmão, agir como a gente gostaria que agissem com a gente, amar a Deus sobre todas as coisas, tendo certeza que a vontade de Deus é que nos conduz e que basta apenas a gente fazer a nossa parte. Bom, nesse instante, então, eu vou convidar vocês para que a gente faça as nossas vibrações. Então, vamos unindo os nossos pensamentos novamente e buscando vibrar por todo o nosso planeta, por todas as regiões que estão em conflitos, regiões que passam por problemas políticos, climáticos, fazendo uma vibração pelo nosso Brasil, por todas as suas capitais, cidades, vilarejos,
Vamos vibrando pelas pessoas ao redor do mundo, em seus trabalhos, em suas profissões, vibrando pelos nossos irmãos que se encontram desempregados, os nossos irmãos que não têm uma família, não têm um lar, perambulam pelas ruas em situação de vulnerabilidade, vibrando pelos nossos irmãos que estão desequilibrados mentalmente, necessitando de ajuda, pelas crianças abandonadas, né? Pelos nossos irmãos idosos também abandonados. Vibramos pelos nossos irmãos que se perdem nos vícios de todas as naturezas, né? Pedimos pelos nossos irmãos também que se perdem na criminalidade. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que estão presos, por todos aqueles que estão distantes de Ti, Pai. Pedimos por nossos irmãos que estão doentes, acamados em casa, fazendo tratamentos. Pedimos por todos que estão em hospitais, em casas de saúde, por todos os profissionais da saúde. Pedimos, Senhor, nesse instante, por cada família, por cada lar. E nesse momento nós convidamos cada um de vocês que nos acompanham nessa realização do Evangelho, para que imaginem Jesus adentrando o lar de cada um de vocês, trazendo muita paz, abençoando cada uma das pessoas que convivem com vocês no lar. E assim, então, nós vamos enchendo nosso coração de amor e pedindo por nós mesmos, para que possamos travar o bom combate, como nós estudamos hoje. As lições que são lidas e que são interpretadas não são apenas palavras jogadas ao vento. Mestre, que nós possamos reter essas palavras nos nossos corações, que elas sejam a nossa grande motivação para que possamos nos modificar, para que possamos fazer melhor, para que possamos deixar de lado os ressentimentos, mágoas, tristezas, para que possamos permanecer firmes, fortes, buscando sempre seguir os teus passos, Mestre querido. E assim, então, nós pedimos nesse momento, pelo nosso lar, como foi dito, por nós, pela nossa família, pelos nossos amigos, às vezes os nossos familiares que não residem no mesmo lar, mas que nós temos grande carinho e apreço, ou às vezes até mesmo desentendimento. Vamos vibrando pelas nossas famílias, pelos nossos conhecidos. Uma vibração deixada aí no ar para que o plano espiritual possa levar aqueles que estão mais necessitados. Vamos vibrando também por todos os trabalhadores da coligação espírita progressista, por todos os assistidos, por essa casa de oração, por esse templo escola que nos dá a oportunidade de trabalhar, de estudar, assim como pedimos por todos os outros locais de oração que levam até esse despertar para Deus nosso Pai, para a melhora, para a evolução espiritual. E assim, então, encerrando as nossas vibrações, nós pedimos e agradecemos por todos os irmãos do plano espiritual que nos auxiliam nesse trabalho de divulgação da doutrina de Jesus. Pedimos por cada um que aqui nos acompanha, para que possam continuar acompanhando os nossos evangelhos todas as quartas-feiras às 7 horas aqui, através da internet. Pedimos, Senhor, e te agradecemos por essa oportunidade, pelas lições, pelas reflexões, que possamos estar próximos a Ti, com os nossos pensamentos, nossos sentimentos ao longo desta semana, e que possamos tornar a nos encontrar na próxima ocasião, na próxima semana, para a continuidade dos nossos estudos. Que assim seja. Gente, muito obrigada pela paciência de vocês, pela companhia de vocês. Semana que vem estamos aí retornando das nossas atividades de férias na coligação. Então, alunos da casa, fiquem atentos ao dia de retorno das aulas.
A assistência espiritual, como sempre, continua aberta todas as terças e quintas, das 14 às 16, das 19 às 21, aos sábados, no período da manhã, e à tarde também, das 15 às 17, período da manhã. Eu sempre esqueço o horário. Salvo engano, acho que é das 9h30 às 11 aos sábados, tá? Nossa casa está aberta, aguardando vocês. O mês de agosto vamos ter também aí uma palestra da nossa querida Rita Larreiras, que vai falar sobre o passe, né? Os mitos, as verdades. Aguardamos todos vocês no dia 16 de agosto, às 4 horas da tarde, lá na nossa casa, tá bom? Bom, por hoje é isso. Muito obrigada pela companhia, fiquem em paz e até uma próxima.